Nas aulas anteriores estudamos a trigonometria no triângulo. O que a gente vai fazer agora é estudar as mesmas funções trigonométricas, porém não mais no triângulo, e sim na circunferência trigonométrica. Só que para a gente poder estudar essas funções na circunferência trigonométrica, a gente vai precisar definir alguns conceitos, como arco, ângulo, por exemplo, graus, radianos. E então vamos lá começar a definir essas medidas. O primeiro deles é o arco geométrico. Ele nada mais é do que uma parte da circunferência. Então, se eu pegar uma circunferência de raio qualquer e centro na origem e dividir ela, e pegar um pedaço dela, dividir ela em duas partes, então se eu pegar esse pedaço da circunferência, a gente vai chamar esse pedaço de arco AB. Em geral, a gente vai ter que indicar, né? Porque eu poderia chamar esse arco aqui também de AB. Então, a gente sempre vai ter que destacar qual é o arco que a gente está falando. Eu tenho dois arcos AB na circunferência, né? Então, se eu pegasse no sentido horário, o arco AB seria esse aqui. No sentido anti-horário é esse. Então, vai estar sempre indicado qual é o arco que a gente vai estar falando. Então, a gente indica o arco AB desse jeito, ou simplesmente AB com um arco em cima dele. Aí eu não preciso escrever a palavra arco. Assim já subentende que é um arco AB. Eu posso ter um arco, por exemplo, de medida 0. Basta eu pegar a circunferência de tal forma, com centro O, de tal forma que o ponto A coincida com o ponto B. Isso aqui é o símbolo para coincidente. Então, nesse caso, eu vou ter que o arco AB é um arco nulo. Poderia também interpretar que o arco AB poderia começar no A, dar uma volta na circunferência e cair novamente no B. E aí dizer que o arco AB mede 360 graus. Então eu posso interpretar dessas duas maneiras. Bom, vamos para a medida desses arcos. Em geral, a gente vai indicar a medida de um arco por uma letra grega minúscula, por exemplo. Então, a medida do arco AB, a gente vai indicar por uma letra grega alfa, beta, teta, uma letra qualquer grega minúscula. Então, por exemplo, se eu pegar a circunferência, com centro na origem, fixar um valor A, andar uma certa medida sobre a circunferência, esse ângulo aqui vai ter uma medida em graus exatamente igual a esse arco AB. Então a gente diz que a medida do arco AB é alfa. Ou podemos indicar assim, A, O, B igual a alfa. Bom, a gente sabe que uma circunferência, né, o comprimento de se eu dividir o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro, a gente dividir o comprimento pelo diâmetro de uma circunferência, a gente sabe que isso resulta em π. O comprimento dividido pelo diâmetro resulta em π. Então eu posso escrever que o comprimento é o diâmetro vezes π.
A gente sabe que π é um número irracional, que não pode ser escrito na forma de fração, apesar de aqui parecer que eu posso escrever na forma de fração. Mas um desses números aqui vai ter que ser irracional para resultar no número irracional. Então, esses dois não são racionais. Um deles vai ter que ser irracional. E aí, eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o comprimento de uma circunferência é igual a 2πr. Bom, isso já é de conhecimento de todo mundo. Todos eles já passaram pelo ensino fundamental, já viram isso, né? Então, o comprimento de uma circunferência é 2πr. Vamos à continuidade e ver então agora as medidas de arcos e ângulos. Unidades de medidas de arcos e ângulos. Bom, a primeira delas é o grau. O símbolo que a gente usa para grau é esse aqui. E ele é 1/360 da circunferência. Ou seja, se eu pegar uma circunferência e dividir em 360 partes, a medida de um pedacinho desse arco vai ser exatamente chamado de 1 grau. Então, 1 grau... Opa! 1 grau é 1/360 da circunferência. Então, por exemplo, se eu pegar 180 graus, que é o que a gente já conhece, vai dar exatamente metade da circunferência. Já que eu dividi ela em 360, né? 180 é metade de 360. Já se eu pegar 90 graus, é 1/4 da circunferência. Com isso a gente pode fazer então alguns desenhos para tentar. Então, por exemplo, aqui o arco AB, vou indicar nesse sentido. O arco AB, nesse caso, mede 90 graus. Se eu pegar agora um ângulo raso, pegar o arco AB agora, tanto faz qual sentido, esse ângulo aqui, o arco AB, vai ser igual a 180 graus. Bom, eu posso pegar 3/4 da circunferência também. Centro O, aqui 90. Se eu pegar 3/4 da circunferência, eu tenho que AB é igual a 270 graus. E eu posso ter, como a gente viu há pouco, que o A possa coincidir com o B. E aí eu vou ter que o arco AB pode ser 0 graus. Simplesmente eu não dei uma volta, ou eu posso dar uma volta completa. E o arco AB é de 360 graus. Então vai depender do caso que eu estiver analisando.